Salve nação! E a polêmica do Testor, hein? Alegou manipulação do próprio time e teve briga de Casagrande, Hélio de la Penha e polêmica com o Neto. Ele acha que o brasileiro é ignorante, é imbecil. Aí vai me preocupar com um babaca desse aí do Botafogo. Agora bora lá então, começar pela denúncia gravíssima do Testor. Se liga aí, ó. When a guy slows down, when he's a top professional, and he knows what to do, and he's moving at a rate of speed, and you can see, he sees the play, he's running at the play, and he slows down. You know, there are Botafogo games that we're digging into heavily now, and there's one game that I will tell you is manipulated at the hands of Botafogo players who are no longer with us or in our rotation. And I'll tell you, the real test of this technology, I know what Leila or Julio, I know what they feel like, or Marcelo Paz, because when all of a sudden I became so committed to this and a believer in this after seeing the efficacy of their technology tested elsewhere in court admissible, arrests being made, like I believed it, right? And then I said, you know what? I need to get some explanations for some stuff that happened in our games, because people talk about the collapse of Botafogo and these games we couldn't win. And so I started looking at some of those games, and at least one of those games was manipulated by Botafogo players, I believe. 2023? Last year. Ooh, which players? Which players? I'm not going to say, because they deserve, one, as good as this evidence is, I mean, it is a methodology that's tested for 10 years. It's now backed up by better technology. It is, it's bothersome, right? Because I know these players. And, you know, they're not in the rotation anymore, but they left I'm not club. talking, what's that? They left the club. Two players, right? I'm not going to go any further, because with all due respect, it's very polite of you and very nice. You're being good journalists, but I've given this evidence to the prosecutor. So message to every team owner in the world, I didn't just point at you. I pointed at us, right? And that's how prevalent match manipulation is. So seriously, let's stop saying it's Botafogo versus Palmeiras, or, you know, Grêmio ou Bahia, like... E olha o que o Casagrande e o Neto falaram. Porque se a minha história dele não fosse falsa, ele dava continuidade e dava nomes. Ele já acusou 5 jogadores do São Paulo de manipulação, 5 daquele 5-1 que o Palmeiras ganhou, 5 jogadores do São Paulo. Agora ele falou de 3 jogadores do Botafogo, ele já falou do Palmeiras, ele já falou da Leila, ele está incluindo o Bahia na história, porque nessa entrevista ele falou do Bahia, né, na história também. Cara, esse cara, enquanto ele não tomar uma punição severa, ele vai ficar aqui rindo da nossa cara pelo tumulto que ele está fazendo. Eu concordo plenamente com o Renato. Ele acha que nós somos um bando de idiotas. Ele acha que o brasileiro é ignorante, é imbecil. Que ele, por ser americano, pode vir aqui pisar na cabeça de todo mundo, inventar a história que ele quiser, porque ele vai ter impunidade. Quem vai mexer com o John Texton? Isso na cabeça dele. Isso na cabeça dele. Enquanto o STJD não tomar uma posição definitiva e dar uma punição severa para esse cara, ele vai ficar aqui jogando coisas pro ar, sem provas, acusando pessoas, sem mostrar nada. Ele é o cara mais nocivo que nós temos no futebol brasileiro, se chama-se John Texton. E eu falei outro dia, Renato, você que mora no Rio, se você encontrar com ele, fala que a capital do Brasil é Brasília, porque ele acha que é Buenos Aires. Aí vai me preocupar com um babaca desse aí do Botafogo, que, por sinal, se a CBF fosse séria mesmo, se fosse justa, Botafogo, vocês estão fora do Campeonato Brasileiro. Estão fora. Ou vocês mostram a prova que esse idiota tá fazendo, porque o cara vem aqui, vê se ele pagou o Lyon 300 milhões de euros. Não pagou ainda. Mas ninguém fala, o cara vem aqui, os caras dão a chave da cidade. São Paulo também, deve São Paulo também. Pô, então, mas ele, independentemente da dívida do dinheiro do jogador, que é do Tietê, mas peraí, mas como é que a gente dá a chave do Rio de Janeiro pra um cara como esse? Vocês nem sabem quem é o cara. O cara vem aqui e fazer programa em cima de um cara desse. Ah, dá licença pra mim, vai. Teve também treta entre Casagrande e o botafoguense Hélio de la Penha no programa do UOL. Se liga aí, ó. Eu não vi absolutamente nada de anormal
nesse corte que foi feito aí da entrevista do Textor. Ele simplesmente é um dirigente do Botafogo. O Palmeiras é o campeão, atual campeão, é um time que tem um elenco incrível, tem um orçamento fabuloso. É natural você querer bater quem está lá em cima. Você tem que derrubar quem está lá em cima para você ocupar aquele posto. Isso não significa desonestidade, não significa que quer roubar, não significa que vai corromper ninguém, não significa absolutamente nada. Então eu acho que muitas vezes essa rivalidade é também alimentada, inclusive pela própria imprensa. Você colocou 2 fatos e faltou um no meio, porque a Leila também foi bem agressiva com o Textor antes dele ter a tréplica. Teve a réplica, e a réplica foi grosseira e foi agressiva. Agora, Botafogo e Palmeiras nunca foram rivais na história. Fizeram uma final de campeonato em 72, se eu não me engano, 72. Foi Palmeiras e Botafogo, foi 0-0 aqui em São Paulo, e o Palmeiras foi campeão, mas não teve uma rivalidade. O Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores de 73, não teve rivalidade. Não se criou uma rivalidade. Não existiu naturalmente uma rivalidade. Agora, essa rivalidade, ela foi criada exatamente pelo Textor, o Hélio. Essa rivalidade foi criada de uma forma não dentro do campo. Não foi dentro do campo que se criou essa rivalidade. Não foi o Palmeiras virou de 4-3 contra o Botafogo, aí depois o Botafogo jogou lá no Allianz Parque e meteu 4-0 e foram disputar uma final de campeonato. Aí se cria uma rivalidade. Palmeiras e Botafogo não tem rivalidade, nunca teve rivalidade, se criou uma animosidade. Se criou um ódio dentro dessa história. Foi criado pelo Textor. Se a Leila respondeu, como você falou, se ela foi grosseira, se ela não foi, ela respondeu. Ela não iniciou essa questão de animosidade. Foi o Textor que começou. O Textor, ele não faz bem pro futebol brasileiro, ele faz bem pro Botafogo. No Botafogo ele faz bem. E aí, nação? E essa denúncia absurda que fez o Textor, falando dos jogadores do próprio time. Bora Botafogo na discussão, quero muito saber da tua opinião. Pra vocês, o dirigente botafoguense tá fazendo muito alarde, tá colocando fogo pra não ter absolutamente nada? Ou então tem coisa aí no dirigente botafoguense? Quero muito saber da tua opinião. E vocês, estão com quem nessa? Concordam com o botafoguense humorista Hélio de la Penha? Ou então estão com o Casagrande? Eu quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!